Após anos com uma ferida nas costas, ela descobre que carregava algo que não era dela. Na história de hoje, você ouvirá sobre o caso A Ferida que Nunca Cicatrizava, o mistério dentro de Maria. Você já sentiu uma dor persistente que parecia não ter explicação? Talvez uma dor que você atribuiu ao estresse, ao cansaço, ou até às consequências de uma cirurgia antiga. Essa é uma experiência comum e, muitas vezes, deixamos para depois uma visita ao médico, acreditando que com o tempo vai melhorar. Mas e se o que está por trás dessa dor não for o que você imagina? Maria, mãe dedicada e mulher resiliente do estado de Hesse, na Alemanha, convivia há anos com dores nas costas após uma cirurgia para corrigir uma hérnia. Era o tipo de dor silenciosa que vai se tornando parte do cotidiano até parecer normal. Só que com o tempo, algo começou a mudar. A dor não apenas aumentou, mas a pele naquela região ficou inflamada e uma pequena ferida surgiu. No início, parecia inofensiva, uma irritação que pomadas resolveriam, mas os dias passavam e aquela ferida nunca cicatrizava. Maria seguia sua vida tentando disfarçar. Tomava analgésicos, escondia o cheiro da secreção estranha que saía da ferida, suportava febres recorrentes e uma fadiga que já não tinha explicação. Essa realidade pode ser assustadoramente familiar para muitas pessoas que convivem com sintomas crônicos sem buscar ajuda. Quantas vezes você mesmo já ignorou sinais do seu corpo? Foi o olhar atento de seu filho mais velho, André, que quebrou o silêncio. Ele notou que a mãe já não sorria, que evitava contato com a família e que a ferida parecia algo muito mais grave. Ao vê-la de perto, ficou chocado. Havia sinais claros de infecção profunda, necrose e até fungos. Mãe, isso não é normal. A gente precisa ir ao hospital agora. No hospital, a equipe do Dr. Klaus Reinhardt, cirurgião responsável pelo caso, decidiu agir rápido. Os exames mostravam uma inflamação grave na região da cirurgia antiga. Era preciso operar de imediato. André aguardava do lado de fora, carregando o peso da dúvida. Por que não insistiu antes? E então veio a revelação que ninguém poderia prever. Mas antes, deixa eu te contar com ame-se detalhes o que aconteceu. E me conta de onde você está assistindo nossa história. Qual sua cidade? Continuando. A chegada ao hospital e a avaliação da equipe médica, liderada pelo Dr. Klaus Reinhardt, confirmaram a gravidade da inflamação e a necessidade de uma intervenção cirúrgica imediata. Enquanto Maria era preparada para a operação, André permaneceu do lado de fora, imerso em um turbilhão de incertezas e autocrítica, questionando a própria inércia em insistir em uma consulta médica mais cedo. A espera, carregada de ansiedade, antecipava a revelação de um segredo médico que, uma vez desvendado, traria à tona não apenas a causa da dor de Maria, mas também um lembrete sombrio sobre os riscos inerentes aos procedimentos médicos. A história de Maria não é apenas um relato de dor e recuperação, mas um convite à reflexão sobre a importância da atenção aos sinais do corpo e a necessidade de uma vigilância constante em relação à própria saúde, especialmente quando o que parece ser um mal-estar passageiro pode ser, na verdade, um sintoma de algo muito mais profundo e perigoso. O caso de Maria lança luz sobre a fragilidade da condição humana e a complexidade dos sistemas de saúde, onde, apesar dos avanços tecnológicos e da dedicação dos profissionais, erros inimagináveis podem ocorrer. A ferida que nunca cicatrizava em Maria era, na verdade, o grito de um corpo lutando contra um corpo estranho, um invasor silencioso que se aninhou em seu interior por anos, alimentando uma infecção insidiosa. A descoberta de uma gaze cirúrgica esquecida durante a operação é um testemunho aterrador de uma falha humana. Um lapso de atenção em um ambiente onde cada detalhe é suposto ser rigorosamente controlado. Essa gaze,
um material comum em qualquer centro cirúrgico, tornou-se o epicentro de uma tragédia pessoal, encapsulando o corpo de Maria em uma batalha invisível e implacável. A narrativa que se segue explorará as profundezas dessa experiência, as repercussões médicas e legais, e o impacto duradouro na vida de Maria e de sua família, transformando sua dor em um poderoso alerta para o mundo. A descoberta do gossipboma, termo técnico que descreve materiais cirúrgicos deixados para trás, é um fenômeno que, embora raro, carrega consigo um potencial devastador. Estudos internacionais alertam para as altas taxas de mortalidade associadas a diagnósticos tardios, onde a infecção pode evoluir para septicemia, uma resposta inflamatória sistêmica que pode levar à falência múltipla de órgãos e à morte. O caso de Maria, portanto, transcende a esfera pessoal para se tornar um estudo de caso emblemático sobre a importância da segurança cirúrgica e a necessidade de protocolos rigorosos de contagem de materiais. A luta de Maria na unidade de terapia intensiva, cercada por tubos, medicamentos potentes e o olhar apreensivo de seus entes queridos, foi uma batalha contra as probabilidades, um testemunho de sua força interior e da dedicação da equipe médica que lutava para salvá-la. A sobrevivência de Maria, embora um milagre, não apagou as cicatrizes físicas e emocionais de sua experiência. Ao despertar, fraca e desorientada, a mensagem de seu filho André: "Mãe, você carregava uma dor que não era só sua. Havia algo aí dentro que nunca deveria ter estado", ressoou com a força de uma revelação, encapsulando a verdade que a atormentava sem que ela soubesse. O caso se tornou público, desencadeando um debate nacional sobre a negligência médica e as falhas nos sistemas de segurança cirúrgica. O denúncia ao hospital e a repercussão midiática trouxeram à tona a necessidade urgente de revisar e fortalecer os procedimentos de contagem de materiais em salas de operação. Um lembrete sombrio de que a confiança depositada nos profissionais de saúde deve ser sempre acompanhada por mecanismos de salvaguarda robustos. Hoje, Maria dedica-se a compartilhar sua história, não como um ato de vingança ou de busca por compensação, mas como um ato de serviço e conscientização. Sua mensagem é clara e inequívoca. Se algo não cicatriza, não ignore. O corpo fala e muitas vezes grita. Este convite à reflexão é universal, estendendo-se a cada indivíduo que, em algum momento, negligenciou os sinais de seu próprio corpo. A dor persistente, a ferida que se recusa a fechar, o cansaço inexplicável. Todos esses podem ser sinais de alerta, mensagens que o corpo envia para indicar que algo está errado. A lição de Maria é um lembrete poderoso de que a autoconsciência e a ação proativa são fundamentais para a preservação da saúde e do bem-estar, e que esperar que a situação se torne irreversível pode ter consequências trágicas. A história de Maria é um fio condutor que nos leva a explorar as minúcias da segurança cirúrgica, a ética médica e a resiliência humana diante de adversidades extremas. A jornada de uma ferida que se recusa a cicatrizar, de uma dor que se torna parte da paisagem corporal, é um espelho para as experiências de muitos que silenciosamente convivem com o desconforto e a incerteza. A medicina, em sua essência, é uma ciência de precisão, uma arte de cura que se baseia na confiança e na competência. No entanto, o caso de Maria expõe as rachas nessa estrutura, as falhas humanas que podem ter consequências catastróficas. Analisar a fundo as circunstâncias que levaram ao esquecimento de uma gaze cirúrgica dentro do corpo de Maria é mergulhar em um universo de protocolos, procedimentos e, acima de tudo, responsabilidades. No coração de cada sala de cirurgia existe um ritual meticuloso, uma dança coreografada de instrumentos, materiais e pessoal altamente treinado.
A contagem de gasas, compressas, agulhas e outros itens cirúrgicos não é um mero formalismo burocrático, mas uma salvaguarda crítica contra um dos erros mais temidos na prática médica: o esquecimento de corpos estranhos dentro do paciente. Esse processo envolve uma contagem rigorosa antes, durante e após o procedimento, com registros detalhados e verificações cruzadas para garantir que nada seja deixado para trás. A falha em qualquer uma dessas etapas pode ter consequências devastadoras, como o caso de Maria ilustra de forma pungente. A gase esquecida, inicialmente inerte, torna-se um foco de inflamação crônica, um convite aberto para a proliferação bacteriana e a formação de abscessos. O corpo humano, em sua infinita capacidade de adaptação, tenta isolar e neutralizar o corpo estranho. No caso de Maria, essa resposta se manifestou como uma encapsulação fibrosa ao redor da gase. No entanto, essa barreira, embora uma tentativa de proteção, também pode criar um ambiente propício para a infecção, dificultando a erradicação completa de patógenos que possam ter sido introduzidos durante a cirurgia ou que tenham migrado posteriormente. A ferida persistente e a inflamação crônica eram, na verdade, a manifestação externa desse conflito interno. Uma batalha silenciosa que corroía a saúde de Maria dia após dia. A secreção estranha, as febres e a fadiga eram os sinais de alarme que o corpo emitia, sinais que, infelizmente, foram subestimados ou mal interpretados em um primeiro momento. A decisão de Maria de adiar a busca por ajuda médica, atribuindo seus sintomas a causas mais triviais, é um comportamento humano compreensível, mas perigoso. A normalização da dor crônica é um mecanismo de enfrentamento que pode levar à procrastinação em buscar tratamento, especialmente quando os sintomas são vagos e não associados a um evento agudo. A resiliência de Maria, sua capacidade de suportar o sofrimento sem reclamar, embora admirável em muitos contextos, neste caso específico, atrasou o diagnóstico e o tratamento adequado. Essa dinâmica sublinha a importância de uma comunicação aberta e honesta entre pacientes e profissionais de saúde, e a necessidade de os pacientes se sentirem capacitados a expressar suas preocupações, por mais insignificantes que possam parecer. O papel de André, o filho que percebeu a gravidade da situação, é fundamental na narrativa. Sua intervenção não foi apenas um ato de amor filial, mas um exemplo poderoso de como o olhar externo e atento pode ser crucial na identificação de problemas que o próprio indivíduo, imerso na sua condição, pode não conseguir enxergar. A sua coragem em confrontar a mãe e insistir em buscar ajuda médica mesmo diante de uma possível relutância foi o que, em última instância, salvou sua vida. Essa dinâmica familiar, onde o apoio mútuo e a vigilância são exercidos, destaca a importância da rede de apoio na jornada de saúde de um indivíduo. No hospital, a equipe do Dr. Klaus Reinhardt enfrentou um desafio diagnóstico complexo. A inflamação crônica na região da cirurgia antiga, combinada com os sinais de infecção, exigiu uma investigação aprofundada. Os exames de imagem, como tomografias e ultrassonografias, provavelmente foram cruciais para identificar a presença de um corpo estranho encapsulado. A decisão de realizar uma nova cirurgia foi tomada com base na urgência da situação e no risco iminente de complicações mais graves. A operação, que deveria ser uma simples remoção de tecido cicatricial ou tratamento de uma infecção, revelou a causa raiz do sofrimento de Maria: a gase esquecida. A revelação do Gossip Boma abriu uma caixa de Pandora de questões sobre a responsabilidade médica, os protocolos de segurança e a qualidade do atendimento prestado no hospital onde Maria foi operada pela primeira vez. A denúncia que se seguiu e a repercussão pública do caso
forçaram uma investigação interna e possivelmente externa sobre as falhas que levaram a esse erro incomum, mas grave. A discussão sobre a contagem de materiais cirúrgicos ganhou destaque, lembrando a todos que, mesmo com a tecnologia avançada, a atenção humana e a aderência rigorosa aos protocolos são insubstituíveis. A taxa de mortalidade associada a casos de Gossip-Boma, quando diagnosticados tardiamente, é um dado alarmante que ressalta a importância do diagnóstico precoce e da intervenção rápida. A recuperação de Maria na UTI foi um período tenso, marcado pela luta contra a infecção e as complicações decorrentes do longo tempo em que a gase permaneceu em seu corpo. O uso de antibióticos de amplo espectro, o monitoramento constante dos sinais vitais e o suporte para as funções orgânicas foram essenciais para sua sobrevivência. A fragilidade de sua condição, mesmo após a remoção do corpo estranho, evidencia o impacto profundo que um erro médico, por mais raro que seja, pode ter na vida de um paciente. A declaração de Maria, após recuperar a consciência: "Mãe, você carregava uma dor que não era só sua. Havia algo aí dentro que nunca deveria ter estado", encapsula a essência de sua experiência. Ela não apenas carregava a dor física, mas também o peso de um erro médico, um fardo que não lhe pertencia. Essa fala, carregada de emoção e significado, ressalta a complexidade da cura, que vai além da recuperação física e abrange o aspecto psicológico e emocional de ter sido vítima de uma falha no sistema de saúde. O impacto do caso de Maria se estendeu para além de sua recuperação pessoal. Ao compartilhar sua história, ela se tornou uma defensora da segurança do paciente, incentivando outras pessoas a não ignorarem os sinais de seus corpos. Sua mensagem: se algo não cicatriza, não ignore. O corpo fala e muitas vezes grita. É um chamado à ação para que todos se tornem mais conscientes de sua saúde e busquem ajuda médica quando necessário. A reflexão final sobre quantos sinais do corpo são ignorados é um convite à introspecção, incentivando uma postura mais proativa na manutenção da saúde e na prevenção de doenças. A dor persistente, a ferida que não fecha, o cansaço que não passa. Todos esses são potenciais indicadores de que algo está errado e que uma consulta médica pode ser crucial para evitar consequências mais graves. A história de Maria, a ferida que nunca cicatrizava, o mistério dentro de Maria, serve como um poderoso estudo de caso sobre as complexidades da medicina moderna e a importância inabalável da atenção aos detalhes. O esquecimento de uma gase cirúrgica dentro do corpo de um paciente, um evento conhecido como Gossip-Boma, é uma falha rara, mas com consequências potencialmente catastróficas. Este fenômeno, documentado na literatura médica, destaca as vulnerabilidades inerentes a qualquer procedimento cirúrgico, por mais rotineiro que possa parecer. A narrativa de Maria, uma mulher do estado de Hesse, Alemanha, que conviveu por anos com uma dor nas costas pós-cirúrgica que se manifestou como uma ferida persistente e de difícil cicatrização, é um testemunho sombrio de como um erro, mesmo que não intencional, pode desencadear uma cascata de complicações e sofrimento prolongado. A cirurgia original de Maria, realizada para corrigir uma hérnia, foi inicialmente considerada um sucesso. No entanto, o que se seguiu foi um calvário de dores crônicas, inflamação localizada e o surgimento de uma ferida que desafiava os tratamentos convencionais. A ferida, que começou como uma irritação superficial, evoluiu para um foco de infecção, exudando um líquido de odor peculiar e contribuindo para febres recorrentes e uma fadiga avassaladora. Maria, em sua resiliência, aprendeu a conviver com esses sintomas, normalizando o desconforto e adiando a busca por ajuda médica, um comportamento comum em indivíduos que subestimam a gravidade de sinais corporais persistentes.
Essa tendência de ignorar ou minimizar sintomas crônicos pode ser perigosa, pois permite que condições subjacentes se agravem sem intervenção. Foi a observação atenta de seu filho mais velho, André, que quebrou o ciclo de silêncio e negação. André notou a deterioração do bem-estar de sua mãe, a ausência de seu sorriso habitual e o isolamento social que ela parecia adotar. Ao examinar de perto a ferida, ele ficou alarmado com os sinais evidentes de infecção profunda, necrose e até mesmo a presença de fungos. Sua insistência em buscar atendimento médico imediato foi um ato de amor e discernimento, reconhecendo que a situação de sua mãe ia muito além de um simples incômodo. No hospital, a equipe médica liderada pelo Dr. Klaus Reinhardt rapidamente identificou a gravidade da inflamação e a necessidade de uma intervenção cirúrgica de urgência. A decisão de operar foi tomada após a constatação de que os exames indicavam uma condição séria que exigia ação imediata. Enquanto Maria era preparada para o procedimento, André aguardava do lado de fora, atormentado pela dúvida e pela culpa por não ter insistido antes em uma avaliação médica mais completa. O momento da verdade chegou durante a cirurgia. Os cirurgiões, ao explorarem a área afetada, fizeram uma descoberta chocante. Uma gaze cirúrgica, esquecida em um procedimento anterior, estava encapsulada no corpo de Maria. Este material, deixado para trás inadvertidamente, havia se tornado o epicentro de uma infecção crônica, causando a inflamação e a ferida que atormentavam Maria por tanto tempo. O corpo, em sua tentativa de se defender, havia encapsulado o objeto estranho, mas não conseguiu erradicar a infecção silenciosa que se instalara. O termo médico para essa condição é gossipiboma, um lembrete sombrio de que, mesmo com os avanços da medicina, erros humanos podem ocorrer. A raridade desses casos não diminui sua gravidade. Estudos internacionais indicam que a taxa de mortalidade associada a gossipibomas, especialmente quando o diagnóstico é tardio, pode ser significativa, chegando a 35%, devido ao alto risco de septicemia, uma resposta inflamatória sistêmica que pode ser fatal. A septicemia ocorre quando a infecção se espalha pela corrente sanguínea, afetando múltiplos órgãos e sistemas do corpo. A luta de Maria pela vida após a cirurgia foi intensa. Ela passou dias na unidade de terapia intensiva, cercada por tubos, recebendo antibióticos potentes e sob o olhar apreensivo de sua família. Contra todas as probabilidades, Maria sobreviveu, um testemunho de sua força e da dedicação da equipe médica. Ao acordar, ainda fraca, ela ouviu as palavras de seu filho. Mãe, você carregava uma dor que não era só sua. Havia algo aí dentro que nunca deveria ter estado. Essa frase encapsula a natureza do sofrimento de Maria, uma dor infligida por um erro que estava oculto dentro de seu próprio corpo. A história de Maria, ao se tornar pública, desencadeou um debate importante sobre a segurança cirúrgica e a responsabilidade médica. O hospital onde o erro ocorreu foi denunciado, e a repercussão do caso trouxe à tona a discussão sobre a importância crucial dos protocolos de contagem de materiais em salas de operação. A segurança do paciente é um pilar fundamental da prática médica, e eventos como o de Maria servem como um alerta contundente sobre a necessidade de vigilância constante e rigor na aplicação de procedimentos de segurança. Atualmente, Maria compartilha sua história como um alerta para o público em geral. Sua mensagem é um chamado à autoconsciência e à ação. Se algo não cicatriza, não ignore. O corpo fala e muitas vezes grita. Este conselho ressoa profundamente, incentivando as pessoas a prestarem atenção aos sinais que seus corpos lhes enviam. A dor persistente, a ferida que se recusa a fechar, o cansaço que não cede, todos esses podem ser indicadores de que algo mais sério está acontecendo. A lição de Maria é clara.
Não esperar que a situação se torne irreversível é um ato de autocuidado essencial. A análise do caso de Maria revela uma intrincada rede de fatores que contribuíram para a gravidade de sua condição. A falha inicial na contagem de materiais cirúrgicos, embora rara, é um erro de procedimento que pode ter múltiplas causas, desde lapsos de atenção em momentos de alta pressão até falhas nos sistemas de verificação. O ambiente de uma sala de cirurgia é um microcosmo de precisão e responsabilidade, onde cada membro da equipe desempenha um papel vital na garantia da segurança do paciente. A contagem de gases e outros instrumentos é um processo crítico, realizado em várias etapas durante a operação, com o objetivo de garantir que nenhum item seja deixado para trás. A negligência em seguir rigorosamente esses protocolos pode ter consequências devastadoras. No caso de Maria, a gase esquecida atuou como um corpo estranho, desencadeando uma resposta inflamatória crônica. O corpo humano, em sua tentativa de isolar e neutralizar o invasor, formou um granuloma, uma massa de tecido inflamatório ao redor da gase. Essa encapsulação, embora uma resposta protetora, também pode criar um ambiente propício para a proliferação bacteriana, especialmente se a esterilidade original for comprometida. A ferida que não cicatrizava era, na verdade, uma fístula, um túnel anormal que se formava entre o interior do corpo e a superfície da pele, permitindo a drenagem do exudato infeccioso. A secreção estranha e o odor desagradável eram manifestações diretas dessa infecção. As febres recorrentes e a fadiga extrema eram sintomas sistêmicos da infecção crônica. O corpo, em sua luta constante contra os patógenos, consumia energia, levando à exaustão e a um estado geral de mal-estar. A capacidade de Maria de ignorar esses sinais, atribuindo-os ao estresse ou ao cansaço normal, é um reflexo da tendência humana de se adaptar a situações adversas, muitas vezes minimizando a própria dor e sofrimento. Essa normalização do anormal é um mecanismo de enfrentamento que, em contextos médicos, pode ser extremamente perigoso, atrasando o diagnóstico e o tratamento. O papel de André, o filho de Maria, foi crucial em quebrar esse ciclo de negação. Sua observação externa e sua preocupação genuína permitiram que ele identificasse a gravidade da situação. Algo que Maria, imersa em sua própria experiência, não conseguia mais perceber. A sua insistência em buscar ajuda médica, superando a possível relutância da mãe, foi um ato de amor e responsabilidade que, em última instância, salvou sua vida. Este episódio destaca a importância da rede de apoio familiar e social na saúde de um indivíduo, e como a perspectiva de um ente querido pode ser vital na identificação de problemas de saúde. A intervenção cirúrgica realizada pelo Dr. Klaus Reinhardt e sua equipe foi um ato de resgate. A remoção da gase esquecida foi o primeiro passo para a cura de Maria, mas a recuperação completa exigiu um tratamento intensivo para combater a infecção residual e permitir que o corpo se curasse. A internação na UTI e o uso de antibióticos de amplo espectro foram necessários para erradicar as bactérias e prevenir complicações como a septicemia. A fragilidade de Maria durante este período ressalta o impacto profundo que um erro médico, mesmo que isolado, pode ter na saúde e na vida de um paciente. A repercussão pública do caso de Maria teve um efeito catalisador na discussão sobre segurança cirúrgica. Ao expor a falha, Maria não apenas buscou justiça para si mesma, mas também contribuiu para um movimento maior de conscientização e melhoria dos padrões de segurança no sistema de saúde. A denúncia ao hospital e a investigação subsequente foram passos importantes para garantir que medidas corretivas fossem implementadas, visando prevenir que outros pacientes passassem por experiências semelhantes. A discussão sobre os protocolos de contagem de materiais cirúrgicos tornou-se um tema central,
reforçando a necessidade de rigor e atenção em cada etapa do processo cirúrgico. A mensagem de Maria: se algo não cicatriza, não ignore. O corpo fala e muitas vezes grita. É um poderoso lembrete da importância da escuta ativa do próprio corpo. Os sinais que o corpo emite, por mais sutis que sejam, devem ser levados a sério. E dor crônica, a inflamação persistente, as mudanças incomuns na pele, todos podem ser indicadores de problemas subjacentes que requerem atenção médica. Ignorar esses sinais pode levar a um atraso no diagnóstico e no tratamento, permitindo que condições potencialmente graves se agravem. A reflexão final proposta pela história de Maria é um convite à introspecção sobre nossos próprios hábitos em relação à saúde. Quantas vezes negligenciamos um sintoma, atribuindo-o ao cansaço ou ao estresse? Quantas vezes adiamos uma consulta médica esperando que o problema se resolva sozinho? A experiência de Maria demonstra que essa procrastinação pode ter consequências drásticas. A conscientização sobre a própria saúde, a comunicação aberta com profissionais de saúde e a busca proativa por tratamento são elementos essenciais para a manutenção do bem-estar e a prevenção de desfechos adversos. A jornada de Maria, de uma ferida que nunca cicatrizava a um poderoso alerta para o mundo, é um testemunho da resiliência humana e da importância vital da atenção à saúde. A complexidade da cicatrização é um fenômeno biológico multifacetado, onde a interação de diversos fatores celulares e moleculares determina o sucesso ou o fracasso do processo reparador. Para além da simples cobertura de uma lesão, a cicatrização envolve uma orquestração precisa de inflamação, proliferação celular e remodelação tecidual. No caso de Maria, a presença do material cirúrgico esquecido atuou como um fator disruptivo contínuo, impedindo que essas fases ocorressem de maneira ordenada e eficaz. Em vez de uma progressão natural para a cura, o corpo de Maria encontrava-se em um estado de inflamação crônica, onde as células imunes tentavam incessantemente lidar com o corpo estranho, mas sem sucesso em erradicá-lo completamente. A inflamação, uma resposta inicial e necessária para limpar o local da lesão e preparar o terreno para a reparação, tornou-se, na situação de Maria, um ciclo vicioso. Neutrófilos e macrófagos, células de defesa essenciais, foram mobilizados em grande número para a área afetada. No entanto, a incapacidade de remover a gase impediu a transição para a fase proliferativa, onde fibroblastos depositariam colágeno para formar um tecido de granulação e queratinócitos migrariam para fechar a epiderme. Em vez disso, o ambiente inflamatório persistente promovia a liberação de mediadores que, a longo prazo, podiam até mesmo causar danos teciduais adicionais. Ademais, a presença de fungos, observada por André, adicionava uma camada extra de complexidade à infecção. Fungos como Cândida, que são comensais comuns na pele, podem se tornar patogênicos em condições de imunossupressão ou quando há barreiras cutâneas comprometidas, como no caso de uma ferida aberta e crônica. A interação entre bactérias e fungos em um mesmo sítio infeccioso pode criar um biofilme, uma comunidade microbiana protegida por uma matriz polimérica, que é notoriamente resistente a antibióticos e à resposta imune do hospedeiro. Esse biofilme, formado ao redor da gase esquecida, teria dificultado ainda mais a ação dos medicamentos e a capacidade das células de defesa de atingirem e eliminarem os micro-organismos. Consideremos, por exemplo, o que acontece quando um corpo estranho é introduzido em um tecido estéril. A resposta inicial é uma inflamação aguda, caracterizada por vermelhidão, inchaço, calor e dor. Se o corpo estranho for removido, a inflamação diminui e o processo de cicatrização prossegue. Contudo, se o corpo estranho permanecer, a inflamação pode persistir, levando à formação de tecido de granulação que tenta encapsular o objeto.
Em alguns casos, como parece ter ocorrido com Maria, essa encapsulação pode ser incompleta ou ineficaz, permitindo que a infecção se estabeleça e se propague lentamente. A complexidade reside no fato de que o corpo, ao tentar se defender, acaba por criar um ambiente que favorece a persistência do problema. É crucial entender que a resposta do corpo a um material estranho não é uniforme e pode variar dependendo do tipo de material, do local de implantação e do estado imunológico do indivíduo. Materiais biocompatíveis, como certos polímeros usados em implantes médicos, são projetados para minimizar a resposta inflamatória e serem gradualmente integrados pelo corpo. Por outro lado, materiais como gasas, que são absorventes e porosos, podem reter fluidos corporais e bactérias, tornando-se focos de infecção. A natureza da gaze, projetada para absorver sangue e fluidos, paradoxalmente a torna um vetor potencial para a disseminação de micro-organismos quando deixada dentro do corpo. A gravidade da situação de Maria também pode ser atribuída à localização da ferida e à profundidade da infecção. A região das costas, próxima à coluna vertebral, é uma área com suprimento sanguíneo variável e uma maior suscetibilidade a infecções profundas. Uma infecção que se aprofunda em tecidos como músculos e fáscias pode levar a complicações mais sérias, como abscessos, celulite e, em casos extremos, osteomielite, infecção óssea ou sepse. A dor crônica e a fadiga que Maria experimentava eram, sem dúvida, reflexos dessa batalha interna, onde o corpo lutava contra uma invasão que ele não conseguia superar. Ademais, a própria ferida, ao permanecer aberta por um longo período, perdeu a capacidade de gerar um epitélio de revestimento robusto. As células epiteliais, que normalmente migram das bordas da ferida para fechá-la, podem ter sido inibidas pela inflamação crônica e pela presença de secreções infecciosas. A formação de um tecido de granulação exuberante, comum em feridas crônicas, pode criar uma superfície irregular que dificulta a reepitelização completa, deixando a ferida vulnerável a novas infecções e impedindo a cicatrização definitiva. Um aspecto frequentemente subestimado na cicatrização de feridas crônicas é o impacto psicológico. A dor constante, a aparência desagradável da ferida e a incerteza sobre a recuperação podem levar a quadros de ansiedade, depressão e isolamento social. Maria, ao tentar esconder sua condição, provavelmente experimentou um fardo emocional significativo que, por sua vez, pode ter impactado negativamente seu sistema imunológico, tornando-a ainda mais suscetível às complicações da infecção. A interconexão entre saúde física e mental é um fator crucial na recuperação de qualquer condição médica, especialmente aquelas que envolvem dor crônica e alterações visíveis no corpo. A evolução da ferida de Maria, de uma irritação aparentemente inofensiva para uma lesão complexa e infectada, ilustra a importância de uma abordagem médica vigilante e proativa. A capacidade de reconhecer os sinais de alerta, como a falha na cicatrização e a presença de secreções anormais, é fundamental para evitar que problemas menores se transformem em crises de saúde graves. A história de Maria, portanto, não é apenas um relato de um erro médico, mas também um lembrete sobre a complexidade da biologia humana e a importância da atenção contínua à saúde. A persistência da ferida de Maria, desafiando os tratamentos convencionais, pode ser amplamente compreendida através da lente da biologia molecular e da resposta celular a um ambiente patogênico persistente. A cascata inflamatória, fundamental nos estágios iniciais da cicatrização, pode ser exacerbada pela presença contínua do material cirúrgico, levando à liberação desregulada de citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa,
TNF-A, e as interleucinas IL-1 e IL-6. Essas moléculas sinalizadoras, embora essenciais para orquestrar a resposta imune, quando em excesso e por tempo prolongado, induzem um estado de inflamação crônica. Essa inflamação crônica, por sua vez, interfere diretamente na proliferação e migração de fibroblastos, as células responsáveis pela síntese de colágeno e pela formação da matriz extracelular que sustenta o novo tecido. Adicionalmente, a presença de fungos, como observado, introduz uma dimensão microbiológica complexa. Muitas espécies de fungos, particularmente as do gênero Cândida, são capazes de formar biofilmes. Estes biofilmes são estruturas complexas, onde os fungos se aderem a uma superfície, neste caso a gaze e os tecidos circundantes, e se envolvem em uma matriz de polissacarídeos extracelulares. Essa matriz não apenas protege os fungos contra a ação de agentes antimicrobianos e fagocitose pelas células imunes, mas também promove a comunicação intercelular fúngica, quorum sensing, regulando a virulência e a resistência. A formação de um biofilme fúngico em uma ferida cirúrgica pode transformar uma infecção potencialmente tratável em um problema crônico e de difícil erradicação, exigindo abordagens terapêuticas mais agressivas e, muitas vezes, multidisciplinares. O impacto da inflamação crônica na remodelação tecidual também é significativo. A fase de remodelação, que normalmente envolve a substituição gradual do colágeno tipo 3º pelo colágeno tipo I, mais resistente, e a reorganização das fibras de colágeno para conferir força têncil ao tecido cicatricial, é severamente prejudicada pela inflamação persistente. Em vez de uma remodelação organizada, o ambiente inflamatório pode promover a atividade de metaloproteinases de matriz, MMPs, enzimas que degradam a matriz extracelular. Embora as MMPs sejam importantes em processos fisiológicos, sua atividade excessiva pode levar à degradação prematura do colágeno recém-formado, impedindo o fortalecimento da cicatriz e perpetuando a fragilidade do tecido. Agora, consideremos como essa dinâmica se manifesta em termos de resposta imune celular. A presença contínua de um corpo estranho pode levar à formação de granulomas, que são agregados de macrófagos, células T e outras células inflamatórias que tentam isolar o material invasor. Em alguns casos, os macrófagos podem se fundir para formar células gigantes multinucleadas, que tentam fagocitar o corpo estranho. No entanto, a incapacidade de digerir completamente a gaze, especialmente se ela estiver impregnada por biofilmes, pode levar à ativação crônica dessas células imunes, resultando na liberação contínua de mediadores inflamatórios e na perpetuação do ciclo de dano tecidual e inflamação. Essa resposta imune desregulada é um dos principais motivos pelos quais feridas com corpos estranhos retidos tendem a não cicatrizar. Além disso, a vascularização da ferida também é afetada. Embora a angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos, seja crucial para o fornecimento de oxigênio e nutrientes às células envolvidas na cicatrização, a inflamação crônica pode levar à formação de capilares frágeis e disfuncionais. Esses vasos sanguíneos podem ser mais propensos à oclusão ou à ruptura, comprometendo ainda mais o suprimento sanguíneo para o tecido em reparo. A consequência direta é um ambiente hipóxico que inibe a atividade de fibroblastos e queratinócitos, retardando ainda mais o processo de cicatrização e aumentando a suscetibilidade a infecções secundárias. A persistência da ferida de Maria também pode ser vista como um exemplo da complexidade do microbioma da pele e seu papel na saúde. Enquanto a pele saudável abriga uma comunidade diversificada de micro-organismos que geralmente coexistem pacificamente com o hospedeiro,
A presença de uma ferida aberta altera drasticamente esse ecossistema. A exposição a patógenos externos e a alteração do microambiente local podem levar a um desequilíbrio, onde micro-organismos oportunistas como bactérias e fungos proliferam descontroladamente. O tratamento de tais infecções requer uma compreensão profunda do perfil microbiológico da ferida e a seleção de agentes antimicrobianos que sejam eficazes contra os patógenos específicos, ao mesmo tempo em que minimizam o impacto sobre o microbioma benéfico. Por fim, a investigação sobre as causas subjacentes da falha na contagem de materiais cirúrgicos em hospitais é multifacetada. Isso pode envolver desde a revisão rigorosa dos protocolos de contagem e verificação em tempo real, até a implementação de tecnologias de rastreamento de instrumentos, como códigos de barras ou sistemas de RFID, identificação por radiofrequência. A formação contínua da equipe cirúrgica sobre a importância da atenção aos detalhes e a cultura de segurança do paciente, onde a comunicação aberta e a notificação de quase acidentes são incentivadas, são igualmente cruciais para mitigar o risco de ocorrências como a que afetou Maria. A intervenção cirúrgica em Maria, embora destinada a sanar uma condição pré-existente, revelou uma camada ainda mais profunda de complexidade. A resposta tecidual a corpos estranhos não é estática, mas dinâmica e influenciada por fatores ambientais e imunológicos específicos do hospedeiro. A gaze cirúrgica, um material têxtil comum, não é inerentemente inerte quando retida no corpo. Ela pode servir como um andaime para a colonização microbiana, facilitando a formação de biofilmes. Esses biofilmes, como mencionado, criam um refúgio para bactérias e fungos, protegendo-os das defesas do corpo e da ação de antibióticos. A textura porosa da gaze, projetada para a absorção, torna-se um substrato ideal para a adesão e proliferação desses micro-organismos, estabelecendo um ciclo de infecção persistente que o sistema imune de Maria lutava para conter. Para além da resposta inflamatória padrão, a presença prolongada de um objeto estranho pode induzir reações de corpo estranho, onde macrófagos e outras células imunes tentam encapsular o material. Contudo, a eficácia dessa encapsulação é altamente dependente da natureza do material e da resposta individual do paciente. No caso de Maria, a cápsula fibrosa que se formou ao redor da gaze pode ter criado um microambiente com características únicas, como hipóxia localizada e acúmulo de mediadores inflamatórios, que, paradoxalmente, poderiam favorecer a persistência de certos patógenos em vez de eliminá-los. Essa cápsula, embora uma tentativa de contenção, pode ter atuado como uma barreira adicional à penetração de antibióticos e à migração de células imunes mais eficazes. A questão da resposta imune adaptativa também merece atenção. A exposição crônica a antígenos microbianos associados à gaze pode ter levado à ativação de linfócitos T e B, gerando uma resposta imune específica. No entanto, em um contexto de inflamação crônica e infecção polimicrobiana, essa resposta adaptativa pode se tornar desregulada, contribuindo para a perpetuação do dano tecidual em vez de promover a eliminação patogênica. Por exemplo, um desequilíbrio entre células T auxiliares do tipo 1 TH1 associadas à resposta contra bactérias intracelulares e células T auxiliares do tipo 2, TH2, envolvidas em respostas contra parasitas e na cicatrização, poderia ter influenciado a natureza e a eficácia da resposta imune de Maria. Ademais, é fundamental considerar as implicações do tempo. A duração da retenção da gaze no corpo de Maria, estimada em anos, permitiu que os processos patológicos se desenvolvessem e se aprofundassem.
O que poderia ter sido uma infecção aguda e tratável evoluiu para uma condição crônica, onde os micro-organismos se adaptaram ao ambiente hostil e desenvolveram mecanismos de resistência. Essa cronificação da infecção é um fator determinante na dificuldade de tratamento e na necessidade de intervenções mais drásticas. Imagine, por exemplo, a diferença entre tratar um corte recente com um curativo e tratar uma ferida aberta há meses. A complexidade e os recursos necessários são incomparavelmente maiores. A descoberta de fungos na ferida de Maria adiciona uma camada de complexidade à terapêutica. Fungos, diferentemente de bactérias, possuem paredes celulares mais resistentes e uma maquinaria metabólica distinta, o que exige abordagens antifúngicas específicas. A coexistência de infecção bacteriana e fúngica em uma ferida pode criar sinergias patogênicas, onde um tipo de micro-organismo pode facilitar a colonização e a virulência do outro. O tratamento, portanto, precisaria ser direcionado não apenas à remoção do corpo estranho, mas também à erradicação de múltiplos patógenos, cada um com seu próprio espectro de resistência e mecanismos de evasão imune. Por isso, a atenção aos detalhes em cada etapa do processo cirúrgico, desde a preparação do campo operatório até a contagem final dos instrumentos, não é apenas uma questão de protocolo, mas uma necessidade biológica para garantir que o corpo receba o menor estímulo possível para desencadear respostas inflamatórias desnecessárias ou reações adversas a materiais estranhos. A negligência, mesmo que momentânea, pode desencadear uma cascata de eventos biológicos que comprometem a capacidade intrínseca do corpo de se curar. A persistência da ferida de Maria, para além da simples infecção ou da presença física da gaze, revela uma interação complexa entre o sistema imunológico do hospedeiro e o microambiente criado pelo corpo estranho. A resposta inflamatória crônica, desencadeada pela presença contínua da gaze, pode levar à formação de tecido de granulação exuberante. Este tecido, embora um passo em direção à cicatrização, é frequentemente desorganizado e vascularizado de forma inadequada, tornando-o mais suscetível a traumas e novas infecções. Em essência, o corpo de Maria estava em um estado perpétuo de reparo, que nunca atingia a fase final de remodelação, criando uma barreira frágil em vez de uma pele forte e íntegra. Compreender essa fase é crucial, pois demonstra como o próprio processo de cura do corpo pode se tornar um obstáculo quando as condições não são ideais. Pense em como um canteiro de obras, com materiais espalhados e trabalhadores em constante movimento, mas sem uma estrutura finalizada, é ineficiente e desorganizado. Algo semelhante ocorria internamente em Maria. Ademais, a colonização microbiana, incluindo a presença de fungos, exacerbava essa desorganização tecidual. Biofilmes, formados por uma matriz de polissacarídeos extracelulares, criam um ambiente protegido para os micro-organismos, dificultando a penetração de antibióticos e a ação das células imunes. Essa matriz pode alterar as propriedades mecânicas do tecido em cicatrização, tornando-o mais frágil e menos resiliente. Para Maria, isso significava que a área afetada permanecia vulnerável, incapaz de suportar as tensões normais do dia a dia, como um simples movimento de torção das costas, o que, por sua vez, podia reabrir microlesões e perpetuar o ciclo inflamatório. Outra camada crítica a ser considerada é o impacto da inflamação crônica na sinalização celular e na expressão gênica. Citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-A, que são liberadas em excesso em resposta à presença da gaze, podem ativar vias de sinalização intracelular que promovem a apoptose, morte celular programada, de queratinócitos e fibroblastos essenciais para a cicatrização.
Ao mesmo tempo, essas citocinas podem induzir a expressão de metaloproteinases de matriz, MMPs, enzimas que degradam componentes da matriz extracelular, como o colágeno. Em vez de construir um tecido cicatricial forte, o corpo de Maria estava, em certo sentido, desmontando o pouco que conseguia reparar. Além disso, a resposta imune adaptativa, embora destinada a eliminar patógenos específicos, pode, em um contexto de inflamação crônica, tornar-se desregulada. A exposição prolongada a antígenos microbianos associados à gase pode ter levado a um desequilíbrio na população de células imunes, como linfócitos T. Por exemplo, um predomínio de células TH2, tipicamente associadas a respostas contra parasitas e envolvidas na remodelação tecidual, em detrimento de células TH1, cruciais contra infecções bacterianas intracelulares, poderia ter contribuído para a falha na erradicação dos patógenos e para a perpetuação da inflamação. Agora, considere como essa complexidade biológica se traduz na experiência de uma pessoa. Imagine a frustração de Maria ao tentar realizar tarefas simples, como se abaixar para pegar um objeto e sentir uma dor aguda e uma sensação de instabilidade na região afetada. Essa dor não era apenas um sinal de inflamação, mas também um reflexo da fragilidade do tecido em cicatrização, incapaz de suportar a carga mecânica. A fadiga avassaladora que ela sentia não era apenas resultado do estresse emocional, mas também da demanda energética que seu corpo despedia na tentativa incessante de combater uma infecção que não conseguia erradicar. Portanto, a ferida que nunca cicatrizava em Maria era o resultado de uma intrincada interação entre um corpo estranho, um ambiente microbiano complexo e uma resposta imunológica desregulada. A gase cirúrgica, ao permanecer retida, não foi apenas um objeto esquecido, mas um catalisador para uma cascata de eventos biológicos que impediram o processo natural de cura, transformando uma potencial complicação menor em uma batalha prolongada pela saúde. Cada aspecto dessa interação, desde a formação de biofilmes até a desregulação das citocinas inflamatórias, contribuiu para o sofrimento de Maria e a complexidade de seu diagnóstico e tratamento. A complexidade da resposta tecidual a corpos estranhos não se limita à inflamação e à formação de biofilmes. Ela também envolve a remodelação da matriz extracelular, um processo dinâmico que, em condições normais, leva à formação de tecido cicatricial forte e funcional. No entanto, a presença contínua da gase cirúrgica de Maria atuou como um agente disruptivo nesse delicado equilíbrio. A inflamação crônica, alimentada pela infecção persistente, levou a uma desregulação na atividade das metaloproteinases de matriz, MMPs. Essas enzimas, responsáveis pela degradação e remodelação do colágeno e de outros componentes da matriz extracelular, estavam em níveis anormalmente elevados no local da ferida de Maria. Em vez de promover a deposição ordenada de colágeno, as MMPs em excesso estavam, na verdade, degradando prematuramente o colágeno recém-sintetizado, impedindo o fortalecimento do tecido cicatricial. Isso resultou em uma cicatriz frágil e instável, incapaz de suportar as tensões mecânicas normais do corpo, contribuindo para a dor crônica e a sensação de instabilidade que Maria experimentava. Ademais, a própria composição da matriz extracelular em feridas crônicas difere significativamente daquela encontrada em tecidos saudáveis ou em feridas em processo de cicatrização normal. Em vez de uma rede organizada de fibras de colágeno,
O tecido de granulação, que se formava no local da ferida de Maria, era caracterizado por uma deposição desordenada de colágeno tipo 3º, que é menos resistente que o colágeno tipo I, e por uma quantidade aumentada de glicosaminoglicanos. Essa alteração na composição da matriz extracelular não apenas comprometia a integridade estrutural do tecido, mas também afetava a sinalização celular, interferindo na migração e proliferação de fibroblastos e queratinócitos, células essenciais para o fechamento da ferida. Para ilustrar essa complexidade, imagine um arquiteto tentando construir um edifício com materiais de baixa qualidade e sem um plano estrutural adequado. O resultado seria uma estrutura instável e propensa a desmoronar sob qualquer estresse. De forma análoga, o corpo de Maria, impedido de realizar o processo normal de cicatrização pela presença da gaze e pela inflamação crônica, estava construindo um tecido cicatricial precário, incapaz de cumprir sua função. A textura irregular e a fragilidade que André notou na ferida de sua mãe eram manifestações visíveis dessa falha na remodelação tecidual. É importante notar que a resposta do corpo a um corpo estranho pode variar significativamente entre indivíduos, dependendo de fatores genéticos, do estado imunológico e até mesmo de condições pré-existentes. No caso de Maria, a sua própria constituição biológica, combinada com a longa duração da exposição à gaze, criou um cenário onde a resposta inflamatória se tornou um obstáculo à cura, em vez de um facilitador. A persistência da inflamação, por sua vez, podia desencadear a liberação de fatores de crescimento que, paradoxalmente, em vez de promover a cicatrização, poderiam estimular a angiogênese desregulada, levando à formação de vasos sanguíneos frágeis e propensos a sangramentos, adicionando outra camada de complicação à ferida. Além disso, a presença de fungos como o Candida introduzia um desafio terapêutico adicional. Os biofilmes fúngicos, com sua matriz protetora, criam um nicho onde os fungos podem persistir, mesmo sob ataque de agentes antifúngicos. A remoção mecânica dessa matriz, muitas vezes realizada durante o desbridamento cirúrgico, é crucial para expor os fungos à ação dos medicamentos. Sem essa remoção, qualquer tentativa de erradicar a infecção fúngica seria, em grande parte, ineficaz, perpetuando a inflamação e a dificuldade de cicatrização. A interconexão entre a resposta imune do hospedeiro, a matriz extracelular e a presença de biofilmes microbianos cria um ciclo vicioso que é particularmente difícil de quebrar, exigindo uma compreensão profunda e abordagens terapêuticas multifacetadas. A persistência da infecção e a consequente falha na cicatrização em Maria não se limitaram a uma mera batalha contra bactérias e fungos. O próprio sistema de reparo tecidual do corpo, quando exposto a um ambiente inflamatório crônico e a presença de um corpo estranho, sofre alterações bioquímicas profundas. Um aspecto crucial nesse cenário é a desregulação dos fatores de crescimento, proteínas que orquestram a proliferação, migração e diferenciação celular, essenciais para a regeneração dos tecidos. Em feridas crônicas como a de Maria, observa-se frequentemente uma diminuição na concentração de fatores de crescimento pró-cicatrizantes, como o fator de crescimento derivado de plaquetas, PDGF, e o fator de crescimento fibroblástico, FGF, enquanto há um aumento na atividade de enzimas que os degradam. Essa desarmonia bioquímica impede que as células relevantes recebam os sinais necessários para iniciar e completar as fases de proliferação e remodelação. Pense nisso como um canteiro de obras onde os trabalhadores recebem instruções contraditórias ou incompletas. A construção, naturalmente, se torna caótica e ineficiente.
Além disso, a cascata de coagulação e a fibrinólise também são afetadas em feridas crônicas. A formação de um coágulo de fibrina é um passo inicial na cicatrização, servindo como um andaime temporário e liberando fatores de crescimento. No entanto, em feridas que não cicatrizam, o equilíbrio entre a deposição de fibrina e sua degradação pela plasmina pode ser alterado. Um excesso de fibrina pode criar uma barreira física que impede a migração celular e a penetração de oxigênio, enquanto uma fibrinólise excessiva pode remover prematuramente o andaime necessário para a reparação. No caso de Maria, a complexidade da infecção e a presença da gaze provavelmente levaram a um ambiente onde esses processos estavam desregulados, contribuindo para a estagnação da ferida. A resposta imunicelular também apresenta nuances importantes. A inflamação crônica pode levar à exaustão de certas populações de células imunes, como os macrófagos M1, que são cruciais para a eliminação de patógenos. Em contrapartida, pode haver um acúmulo de macrófagos M2, que, embora importantes na fase de resolução da inflamação e remodelação tecidual, podem, em excesso e em um ambiente de inflamação crônica, promover a deposição de matriz extracelular desorganizada e a angiogênese anormal. Essa polarização disfuncional das respostas imunes celulares é um dos mecanismos subjacentes que impedem a transição de uma ferida aguda para uma ferida crônica. Outra camada a ser considerada é o papel do estresse oxidativo. A inflamação crônica é frequentemente associada a um aumento na produção de espécies reativas de oxigênio, EROs, pelas células inflamatórias. Embora as EROs tenham funções sinalizadoras em baixas concentrações, seu acúmulo excessivo pode causar dano celular e molecular, oxidando proteínas, lipídios e DNA e prejudicando a função celular. No contexto de uma ferida, o estresse oxidativo pode inibir a proliferação de fibroblastos, prejudicar a angiogênese e aumentar a atividade de MMPs, todos fatores que contribuem para a falha na cicatrização. A ferida de Maria, sendo um foco de inflamação crônica por um período prolongado, provavelmente foi palco de um significativo estresse oxidativo. Finalmente, o aspecto genético e epigenético do indivíduo também pode influenciar a capacidade de cicatrização. Variações em genes que codificam fatores de crescimento, receptores de citocinas ou enzimas envolvidas na remodelação da matriz extracelular podem predispor um indivíduo a desenvolver feridas crônicas. Da mesma forma, modificações epigenéticas que alteram a expressão gênica sem modificar a sequência de DNA podem ser induzidas por fatores ambientais, como a inflamação crônica, e contribuir para a persistência da falha na cicatrização. Compreender essas predisposições individuais é um passo importante para abordagens terapêuticas mais personalizadas no futuro. A persistência da inflamação crônica, desencadeada pela presença da gaze cirúrgica no corpo de Maria, induziu um estado de disfunção tecidual que se manifestou de maneiras bioquímicas específicas, afastando-se drasticamente do curso natural da cicatrização. Paralelamente à desregulação dos fatores de crescimento e à atividade aumentada das metaloproteinases de matriz, MMPs, observou-se uma alteração significativa na composição da própria matriz extracelular. Em vez de uma rede organizada de colágeno tipo I, mais resistente e responsável pela força têncil do tecido cicatricial, o local da ferida de Maria apresentava um acúmulo de colágeno tipo 3, mais delicado e menos capaz de suportar estresse mecânico. Essa desorganização não apenas comprometia a integridade estrutural, mas também afetava a sinalização celular, prejudicando a migração e proliferação de fibroblastos e queratinócitos, células vitais para o fechamento da ferida. Tal cenário
assemelhava-se à tentativa de construir um edifício com materiais de baixa qualidade e um projeto estrutural deficiente. O resultado seria, inevitavelmente, uma estrutura instável e vulnerável. Ademais, a presença de fungos, como o Candida, adicionava uma camada crítica de complexidade terapêutica. Os biofilmes fúngicos, formados por uma matriz de polissacarídeos extracelulares, criam um nicho protegido para os micro-organismos, dificultando a penetração de antifúngicos e a ação das células imunes. A remoção mecânica dessa matriz, frequentemente realizada durante o desbridamento cirúrgico, torna-se essencial para expor os fungos à ação medicamentosa. Sem essa limpeza, a erradicação da infecção fúngica torna-se um desafio hercúleo, perpetuando a inflamação e a dificuldade de cicatrização. Imagine, por exemplo, a diferença entre limpar uma pequena mancha de mofo em um banheiro e tentar erradicar um crescimento extenso e profundo em paredes úmidas. A abordagem e os recursos necessários são drasticamente diferentes. A complexidade da resposta tecidual a corpos estranhos não se limita à inflamação e à formação de biofilmes. Ela também envolve a remodelação da matriz extracelular, um processo dinâmico que, em condições normais, leva à formação de tecido cicatricial forte e funcional. No entanto, a presença contínua da gaze cirúrgica de Maria atuou como um agente disruptivo nesse delicado equilíbrio. A inflamação crônica, alimentada pela infecção persistente, levou a uma desregulação na atividade das metaloproteinases de matriz, MMPs. Essas enzimas, responsáveis pela degradação e remodelação do colágeno e de outros componentes da matriz extracelular, estavam em níveis anormalmente elevados no local da ferida de Maria. Em vez de promover a deposição ordenada de colágeno, as MMPs em excesso estavam, na verdade, degradando prematuramente o colágeno recém-sintetizado, impedindo o fortalecimento do tecido cicatricial. Isso resultou em uma cicatriz frágil e instável, incapaz de suportar as tensões mecânicas normais do corpo, contribuindo para a dor crônica e a sensação de instabilidade que Maria experimentava. Tal cenário assemelhava-se à tentativa de construir um edifício com materiais de baixa qualidade e um projeto estrutural deficiente. O resultado seria, inevitavelmente, uma estrutura instável e vulnerável. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que a experiência de Maria transcende o incidente isolado. Ela se manifesta como um poderoso símbolo das interconexões que moldam nossa compreensão da saúde e da vulnerabilidade. As intricadas reações do corpo a um ambiente alterado e a persistência de agentes patogênicos, mesmo após a intervenção, pintam um quadro vívido da luta biológica que ocorre em nosso interior, muitas vezes invisível aos nossos olhos. À medida que avançamos em nossa reflexão, a compreensão das cadeias de eventos que se desdobraram na experiência de Maria nos conduz a uma perspectiva mais ampla. A forma como o corpo reage à adversidade, a capacidade de adaptação e, por vezes, a fragilidade diante de desafios inesperados são temas que ressoam profundamente na condição humana. É nesse limiar entre a resiliência e a vulnerabilidade que a verdadeira essência de sua história se revela, preparando o terreno para a compreensão de suas implicações mais profundas. A convergência dessas ideias, desde as complexas respostas celulares até a importância da vigilância e da comunicação, lança uma luz sobre os mecanismos que sustentam ou comprometem o bem-estar. A compreensão dessas dinâmicas, como um maestro que coordena uma orquestra complexa, nos aproxima da essência daquilo que se busca com a cura e a saúde. Com estes insights em mente, o caminho para a compreensão final torna-se mais claro. A forma como as diferentes facetas da experiência de Maria se articulam
desde os desafios biológicos até as repercussões humanas, nos convida a considerar os padrões subjacentes que moldam nossa relação com a saúde e a doença. A jornada até aqui serviu para desvelar as camadas de complexidade, antecipando a reflexão final que consolida essa compreensão. A trajetória de Maria, marcada por uma ferida que se recusava a ceder ao tempo e à medicina, culmina em um profundo entendimento sobre a intrincada relação entre o corpo, a mente e o universo da saúde. A presença silenciosa e persistente de um corpo estranho, esquecido em seu interior, não foi apenas uma falha de procedimento, mas o gatilho para uma complexa reação em cadeia que desestabilizou os delicados equilíbrios biológicos do seu organismo. A inflamação crônica, a desregulação da matriz extracelular, o estresse oxidativo e a polarização disfuncional das respostas imunes teceram um cenário onde a cicatrização tornou-se um horizonte distante e inatingível. A história de Maria transcende o mero relato de um erro médico. Ela se configura como um espelho das intrincadas batalhas que travamos internamente, muitas vezes sem o conhecimento pleno de sua existência ou de sua magnitude. O que se revela, em última análise, é a profunda interdependência entre os sistemas que compõem o nosso ser. A ferida em Maria não era apenas uma lesão física, mas um sintoma de um desequilíbrio mais amplo, uma manifestação externa de conflitos internos entre suas defesas, os invasores microscópicos e os processos de reparo que, em vez de restaurar a ordem, acabaram por perpetuar o caos. A história nos força a reconhecer que a saúde não é um estado estático, mas um processo dinâmico, uma dança contínua entre a capacidade de adaptação do corpo e as agressões a que ele é submetido, sejam elas externas ou internas, visíveis ou ocultas. A lição que emerge da jornada de Maria é multifacetada, mas converge para um ponto fundamental: a importância inestimável da escuta atenta aos sinais do corpo. A dor persistente, a ferida que não cicatriza, a fadiga inexplicável, são ecos de um diálogo silencioso que nosso organismo mantém conosco. Ignorar esses sinais, como Maria inicialmente fez, é como tentar silenciar um alarme que nos alerta para um perigo iminente. A resiliência, embora uma virtude admirável, pode, em certos contextos, mascarar a gravidade de uma situação, adiando o confronto necessário com a realidade de uma condição em desenvolvimento. A intervenção de seu filho, André, foi um lembrete poderoso de que, por vezes, o olhar externo e desprovido de envolvimento emocional direto é capaz de perceber aquilo que o próprio indivíduo, imerso em sua experiência, pode não conseguir discernir. A repercussão do caso, que se estendeu para além do âmbito pessoal e adentrou o debate público sobre segurança cirúrgica e negligência médica, sublinha a responsabilidade coletiva que compartilhamos na promoção de um sistema de saúde mais seguro e eficaz. A história de Maria serve como um farol, iluminando as falhas potenciais e inspirando a busca por melhorias contínuas nos protocolos e na cultura de cuidado. Não se trata apenas de evitar erros, mas de cultivar um ambiente onde a vigilância, a comunicação e o respeito pela autonomia do paciente sejam pilares inegociáveis. Em última análise, a história de Maria é um convite à introspecção sobre nossa própria relação com a saúde. É um chamado para honrar a complexidade de nosso próprio organismo, em nome da rotina, para reconhecer cansaço, que cada sinal, da crença de que tudo vai passar, é uma peça de um quebra-cabeça maior. Começa agora, uma mensagem que merece nossa atenção aos sussurros do nosso organismo. A partir de agora, no reconhecimento que cada pequena marca, cada sintoma, cada desconforto persistente, pode ser uma peça seja visto quebra-cabeça como um incômodo maior a ser ignorado por nossa atenção, mas como um convite à introspecção e ao cuidado, um passo adiante na jornada de compreensão e valorização da vida que pulsa em cada um de nós.
Se essa história te surpreendeu, deixa um like, se inscreve no canal e comenta no diálogo aberto com os profissionais de saúde que reside a chave para desvendar os mistérios que o corpo vai te fazer refletir ainda mais sobre como pequenos sinais podem esconder grandes mistérios. Embora marcada pela dor e pela adversidade, nos deixa com uma mensagem de esperança e um chamado à ação. Não é nada ouvir, agir e, acima de tudo, honrar a complexidade e a resiliência do corpo humano. Antes de encerrar, aqui vai um conselho de saúde que pode salvar vidas. Feridas que não cicatrizam após 2 semanas merecem investigação médica. Nunca subestime febres recorrentes ou secreções com odor. Seu corpo não mente. Maria sobreviveu, mas sua cicatriz, física e emocional, será eterna. Sua história não é apenas sobre negligência, mas sobre esperança, sobre como o amor de um filho pode salvar uma vida e sobre a importância de ouvirmos os sinais que muitas vezes tentamos esconder. Agora eu deixo uma pergunta para você. O que o corpo tem te mostrado que você ainda está fingindo não ver? E se você ficou tocado por essa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar. No próximo vídeo, você vai conhecer um caso ainda mais surpreendente. Uma jovem que acreditava ter uma simples gripe, mas descobriu algo muito